Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Milor Machado, CEO do GPS de Gestão, e vou falar hoje com vocês sobre um tema muito importante para qualquer gestor, que é como que você faz para poder alinhar o seu time em relação às atividades mais importantes. Tá? E nessa live de hoje, o foco é entender a dor principal que está relacionada com a falta do alinhamento, que é o seguinte: quantas vezes você combinou uma entrega com o time e quando chegou na hora H, ou o pessoal simplesmente não evoluiu no que tinha sido combinado, ou trouxe alguma coisa que não tinha absolutamente nenhum contexto, não tinha nada a ver com aquilo que você tinha pensado originalmente, né? Isso daí é uma coisa que eu sei que acontece com praticamente qualquer gestor em um momento ou outro, e tem algumas dicas e técnicas que a gente vai falar hoje que podem te ajudar a minimizar esse problema dentro do seu dia a dia. E a grande sacada para poder resolver esse problema e conseguir de fato melhorar o alinhamento com o time é melhorar as definições sobre os critérios de sucesso. Ou seja, você basicamente quer chegar em algum lugar junto com o seu time. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse momento é como que você coloca uma linha de chegada que faça mais sentido, porque aí as pessoas vão saber para onde elas têm que ir. E aí a gente vai ter bastante aprofundamento aqui sobre isso, mas essa que é a ideia principal. Como que define melhores critérios de sucesso, que isso vai ter todo um impacto, não só no seu planejamento, mas também no momento em que o time estiver executando essas atividades. Você vai ver que tem um impacto gigante aí dentro do seu dia a dia. E tem alguns erros comuns que as pessoas, os líderes em geral, né, e gestores, eles cometem na hora de definir esses critérios de sucesso e que acabam atrapalhando o alinhamento do time. Entre eles é colocar um substantivo ou então um verbo muito aberto. Por exemplo, a prioridade do mês é o CRM ou o ERP. Isso não quer dizer nada. O que significa ERP? Beleza, é avançar na implantação do ERP, mas avançar na implantação ainda é uma coisa muito abrangente. Então, quer dizer, se eu evoluir um pouquinho já é suficiente, ou eu tenho um critério mínimo, por exemplo, para aquele mês. Aí você fala, Milor, mas eventualmente o projeto não vai estar terminado. Beleza, não tem problema. Então o que você pode fazer aí? Você pega um pedaço dele, que vai ser relevante, e coloca aquilo como objetivo. Por exemplo, configurar emissão de notas fiscais pelo ERP. Aí já fica muito mais óbvio e eventualmente você pode até ter um critério mais direto, né, do tipo emitir a primeira nota fiscal via ERP, que mostra que você realmente evoluiu na implantação daquele sistema, né? Então, isso daí é o principal erro que eu vejo na hora do pessoal querer alinhar o time, coloca uma coisa muito aberta. E aí um negócio que acontece, eu digo que é o fenômeno dos cegos e do elefante. O que é isso, né? Imagina que tinham vários cegos, tá? E eles ficaram perdidos e foram parar numa floresta. Por que que deixaram cegos perto da floresta? Eu não sei, tá? Essa é uma discussão para outro dia. Mas a moral da história é que nessa fábula, digamos assim, os cegos eles encontraram um elefante. E o que aconteceu? Alguém perguntou para eles, o que vocês encontraram? Aí o primeiro cego, ele estava ali na orelha do elefante. Ele falou, olha, a gente encontrou tipo uma árvore que tem umas folhas muito grandes, né? Porque para ele a orelha do elefante era tipo uma folha. Aí tinha um outro que estava ali no marfim, né? Na presa. E ele falou, não, cara, folha, você está completamente maluco. O que a gente achou é tipo uma lança, que é uma coisa pontiaguda. Nisso tinha um outro que estava no rabo, e ele, lança, folha, não faz o menor sentido isso que vocês estão falando. O que a gente achou é tipo uma cobra, tipo uma corda, que é uma coisa fininha aqui, que balança, tipo um cipó, né? E aí tinha outro que estava na barriga e falou, não, isso é tipo um muro. Moral da história. Todos eles estavam certos, mas eles estavam com uma perspectiva diferente sobre o problema. E quando a gente está falando de projetos corporativos, você fala, por exemplo, de um ERP, é o elefante, ele é muito grande, ele tem várias partes, né? Então se você não deixa claro qual que é o pedaço que você quer evoluir dele, é muito fácil que o time fique confuso e eventualmente entregue alguma coisa diferente do que você tinha imaginado. Porque são coisas complexas e se você não bota um critério muito claro e específico, isso tende a gerar algum tipo de problema mais pra frente, tá? Uma outra coisa que eu vejo que é um erro muito comum na hora de montar um planejamento e alinhar o time,
que é não ter nenhum tipo de hierarquia para as prioridades. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu já tive vários clientes que eu vou dar uma olhada no planejamento e eu vejo coisas do tipo lançar novo produto e corrigir um bug hiper pequeno que atinge 0,5% dos usuários. Pô, não é a mesma coisa, né? Um envolve uma parte muito maior da equipe, isso daí provavelmente vai trazer uma nova fonte de receita da empresa, e você tem um problema pequenininho, ou eventualmente, vou ter que revisar as datas de férias das pessoas, aliás, revisar as datas de férias do fulaninho. Se for da equipe inteira, até acaba sendo uma coisa mais importante, né? Mas do fulaninho, se ele vai tirar férias ou não, você vê com ele, né? Não precisa ter uma reunião de alinhamento estratégico para poder tocar isso daí. E qual que é a técnica que eu recomendo para trabalhar com hierarquia de prioridades, tá? Em praticamente todos os projetos que eu trabalho, inclusive os meus, eu uso esse modelo dentro da minha própria empresa e ajuda demais no alinhamento do time. Eu sempre quebro as coisas em 3 grandes níveis de prioridade. O primeiro é o nível essencial, que é assim, tem que ser feito. Eu vou ficar muito, muito, muito frustrado se isso daqui não acontecer. É extremamente importante, é muito crítico, é como o nome diz, essencial. Tem que fazer, a gente vai dar um peso muito grande para essa ação, porque ela tem uma importância gigantesca. Aí pode ser um projeto, um resultado, uma meta que você tem, né? Um objetivo de forma geral. Em segundo lugar, você tem o que eu chamo de muito desejável, que, como o próprio nome diz, você quer muito que seja feito, mas se não acontecer, você sobrevive, não é um problema tão grande assim, você vai ficar levemente chateado se aquilo não for entregue. E por último, e menos importante, tem a parte dos opcionais, que são aquelas prioridades que se sobrar um tempo você vai lá e faz, tá? Aí, para dar um exemplo, esse processo de publicação de lives e publicação de conteúdo que você está vendo aqui que eu estou fazendo, né? Isso, para mim, é uma coisa que é essencial, porque ela faz parte de um pilar muito estratégico da nossa empresa, que é criar conteúdo de relevância para o empresário brasileiro. Então, eu tenho que fazer isso daqui, faça chuva, faça sol, eu vou ter que dar um jeito, isso daqui não pode falhar. Eu tenho que começar esse processo e dar continuidade para ele, porque a gente definiu previamente que era um pilar muito importante da nossa estratégia. Por outro lado, eu estou fazendo essa transmissão aqui só no Instagram, eu não estou fazendo no YouTube. Milor, mas não é mais legal fazer no YouTube? Mas é muito desejável. Então, como eu estou começando, eu estou aprendendo uma série de coisas do processo, eu estou aprendendo a dinâmica de como colocar no ar esse tipo de conteúdo, eu preferi começar pequenininho, só no Instagram, garanto que eu aprendi tudo que eu tinha que aprender, aí mais pra frente eu vou jogar para o YouTube. Então, estava no meu objetivo transmitir também para o YouTube, mas estava como muito desejável. Eu acabei precisando abrir mão dele, e tá tudo bem, não tem nenhum problema, porque o principal, que era o essencial, estava sendo feito. E por último, opcional, são aquelas coisas que você pode adiar tranquilamente, né? E aí, o que é interessante disso? Não é simplesmente durante o planejamento. Quando você tem essa categorização de essencial, muito desejável e opcional, isso te deixa mais preparado para lidar com os imprevistos do dia a dia. Porque imagina, se surgisse um cliente hoje falando, Milô, preciso fazer muito uma reunião com você à 13h. Olha, 13h infelizmente não dá, porque eu já tinha definido essa prioridade que é essencial, ela já estava travada na agenda. Agora, as duas, eu tenho uma prioridade que é muito desejável. Então eu já sugiro, pode ser as duas, que aí essa minha prioridade muito desejável eu reagendo dentro da mesma semana. Se fosse uma prioridade opcional que eu teria para as duas, eu ia jogar para a semana que vem sem peso nenhum na consciência. Então isso também te deixa mais preparado, não só no planejamento, mas na hora de executar. Essa priorização prévia vai ajudar não só você, mas também o time em relação a como lidar com esse tipo de imprevisto. E quando você tem esse costume de explicar para o pessoal o que é realmente essencial, o que é muito desejável, o que é opcional, você vai ver que eles vão ganhar um grau de autonomia muito maior para a tomada de decisão. Porque se você não fala nada, eles vão encarar tudo como essencial.
E eventualmente você pediu uma coisa que era super pequena, que podia fazer semana que vem, daqui a 2 semanas, era uma coisa que estava bem mais para frente. Mas como você, enquanto líder, pediu, as pessoas sobem isso automaticamente na hierarquia. E quando você tem esse costume de comunicar o que é essencial, muito desejável e opcional, você vê que as pessoas já começam a ter uma ideia melhor e elas negociam essas prioridades, porque previamente já foi definido. Então, eventualmente, a pessoa vai falar, olha, eu tô com isso daqui que a gente definiu que era essencial. Essa nova demanda, ela vai furar a fila? Não, não vai. Beleza, então eu vou me programar para fazer ela amanhã, depois de amanhã e por aí vai. Tá? Agora, caso seja uma prioridade opcional que ela estava programando, aí provavelmente a sua demanda vai ganhar prioridade em cima daquilo e ela reagenda, né? Eu brinco que você acaba trabalhando com a agenda que nem um bloco de Tetris, né? As coisas vão se encaixando e eventualmente mudar as prioridades faz parte, desde que você tenha essa clareza da hierarquia delas. O que é essencial, muito desejável e opcional. Uma outra coisa que eu percebo que é um erro muito comum na hora de você criar um planejamento, seja ele estratégico, tático, operacional, que é não criar nenhum tipo de lembrete para acompanhar a evolução daquelas prioridades. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Imagina que você fez uma reunião mensal e definiu lá, tem 3 prioridades essenciais, 2 muito desejáveis e 1 opcional, tá? Digamos que seja isso. Só que essa reunião, ela eventualmente você está fazendo ela uma vez ao mês. E entre essa reunião que você definiu essas prioridades e a próxima, vai ter um mês que muita coisa pode acontecer. Muita demanda vai surgir no dia a dia, muito pepino vai estourar, você vai ter uma série de problemas que você e o time vão ter que lidar. E se você não tiver algum tipo de lembrete do que são essas prioridades, a chance de uma demanda nova surgir e passar na frente e você se esquecer das prioridades é muito alta. Então, não dependa da sua memória para poder saber o que é importante. Tem gente que fala, minha memória é muito boa, eu sei tudo o que é importante. Vai por mim. Estatisticamente você não sabe. A gente está vivendo num mundo cada vez mais complexo, a gente está sendo bombardeado por informação de tudo que é lugar e depender da sua memória é muito ruim. E quando alguém do seu time também falar que minha memória é muito boa, eu vou lembrar, pergunta, não, mas você anotou, botou algum lembrete? Você travou na agenda um horário para poder avançar nesse projeto? Quando você ganha a disciplina de fazer isso, você vai ver que o alinhamento do time vai aumentar muito, porque você já deixou claro, olha, esse momento, esse dia, esse horário é feito para evoluir nessa prioridade daqui. E uma coisa bacana também de ter essa evolução parcial é que você consegue ter uma ideia se a pessoa está indo no caminho correto ou não. Então é muito normal que aconteça comigo. Eu defino alguma coisa junto com o meu time, que a gente tem que trabalhar, e aí quando eu vejo, a pessoa está indo num caminho muito diferente. Então, em vez de deixar ela terminar de entregar tudo para apresentar só no mês que vem, eu vou fazendo análises parciais para poder corrigir a rota. Falar, olha, por exemplo, teve um dashboard que o meu time está criando agora para a parte de podcast, YouTube, que a gente está fazendo, né? E esse dashboard, ele tinha muita coisa legal, mas tinha alguns pontos dele que estavam mais atrapalhando do que ajudando. Tinha umas análises que estavam poluindo, que dava mais trabalho de coletar o dado e que não ajudavam. E aí rapidinho eu já falei, olha, isso daqui não está fazendo sentido, foca nisso. E aí a pessoa evitou um baita de um retrabalho que ela teria se ela tivesse seguido em frente sem esse tipo de análise de progresso parcial. Tá? Então é super importante que você tenha momentos não só para o time evoluir naquelas prioridades, mas também que você pare para olhar o que está acontecendo e dê um feedback, se a pessoa está no caminho correto ou não. Isso é essencial para o seu alinhamento. E de forma mais específica, falando de reuniões, que é um item que a gente comentou, eu particularmente gosto de trabalhar com a dinâmica que é a seguinte: a cada um ano, a gente faz uma revisão geral do modelo de negócios. Qual que é a nossa proposta de valor, onde que a gente quer chegar daqui a vários anos, quem que é o nosso cliente ideal. A gente faz uma análise bem completa aí do modelo de negócios a cada ano. Faz uma revisão, né? Geralmente não tem nenhuma grande mudança, mas sempre tem algum tipo de ajuste, alguma melhoria ali que a gente faz. Depois disso, a gente parte para um planejamento trimestral. E qual que é a dinâmica desse planejamento trimestral? A gente faz a famosa análise de SWOT, que para quem não conhece, o que é a análise de SWOT?
é uma análise em que você analisa 4 grandes elementos, tá? Vem do inglês S de strength, que é forças, basicamente fortalezas. O W vem de weakness, que são fraquezas que você tem. O de oportunidades, né, em inglês é a mesma coisa, e o T é de threats, que é ameaças. Então você faz essa análise interna de forças e fortalezas, forças e fraquezas que você tem. No segundo momento, você analisa o ambiente externo. Então você olha as oportunidades que tem no mercado, algum aumento de demanda, alguma coisa que vai ser bacana para você, e ameaças que também podem impactar o seu negócio e você vai ter que ficar de olho. A partir disso, faço todo o mapeamento junto com o time e eu coloco em negrito as que são essenciais, porque eu faço isso em Google mesmo, tá? No Google Sheets, é super tranquilo, é tipo Excel, só que do Google, não é nenhuma ferramenta mega rebuscada. Dentro dessa análise que eu coloco o essencial em negrito, o muito desejável sublinhado e o opcional eu não mexo nada, eu deixo a fonte normal, isso já ajuda o time a ter uma noção de quais que são as prioridades da empresa naquele trimestre. Então, quando o pessoal da empresa, da equipe, precisar tomar algum tipo de decisão, surgiu um imprevisto, alguma coisa assim, eles podem olhar, não, peraí, isso daqui não está de acordo com o planejamento mais macro da empresa, né? Mas além disso, depois que a gente faz esse plano trimestral, eu tenho algumas reuniões que são mensais, tá? Qual que é a dinâmica dela? Eu preparo, como CEO, alguns grandes pontos. O primeiro é de pontos positivos, coisas bacanas que aconteceram no último mês. Porque, eventualmente, se a gente tem uma gestão completamente baseada em números, eu perco uma visão qualitativa de, por exemplo, uma coisa que foi bacana que aconteceu agora, mas que ainda não impactou na meta, no meu resultado, vai impactar daqui a 2, 3, 4 meses. Então eu ter essa visão qualitativa me ajuda muito nesse ponto de análise, tá? Depois eu olho os pontos negativos, que é a mesma coisa que os positivos, né? Isso me ajuda a dar uma previsibilidade do que está acontecendo. Então eu vejo o que deu errado e a gente não joga sujeira para baixo do tapete, a gente discute abertamente, eu trago para a galera e a gente geralmente faz uma análise depois na reunião, eu trago pronto quais são as pautas, né, quais são os pontos negativos que a gente tem que discutir, e o time ajuda a analisar o que a gente pode fazer de diferente para que esse problema não aconteça de novo. Então você cria todo um ambiente de aprendizado ali com o time, né? Depois, já olhando para o futuro, para o próximo mês, eu coloco os pontos de atenção. Quais que são as coisas? Assim, ponto negativo é o que deu problema, é passado. O ponto de atenção é o que provavelmente vai dar problema. Já é uma forma de eu ter uma previsibilidade ali, ter pelo menos uma preparação para ficar de olho do que pode acontecer. E depois eu coloco as prioridades para o próximo mês, já divididas entre essencial, muito desejável e opcional. Tá? Esse é um ponto muito importante. Na primeira vez que eu faço. Tá? Depois eu entro num ciclo em que o primeiro ponto de pauta da reunião mensal é uma análise de o que aconteceu no mês passado. Então a gente faz uma análise de progresso, tal. Isso daí vai ajudar também a manter essa consistência de execução do nosso planejamento tático. Tá? Só que dentro disso eu também coloco como último item de pauta e como opcional, porque se der algum problema eu pulo ele, ou então eu faço em outra reunião, não tem nenhum problema. Como opcional, eu posso botar outros itens de pauta, mas um deles, que é muito crítico, é a revisão do meu plano trimestral. Que aí eu paro para ver, peraí, ó, o que eu botei de prioridade está de acordo com o plano trimestral, a gente eventualmente vai ter que reavaliar alguma coisa. Então esse exercício ele me ajuda muito. E depois, para garantir um alinhamento operacional, eu tenho as reuniões semanais, tá? Que basicamente o que a gente discute nela? Cada pessoa traz análise do mesmo formato que eu tinha comentado da reunião mensal. A diferença é que a pessoa traz a dela. Na mensal, eu como líder trago e discuto com o time. Na semanal, cada pessoa chega lá já sabendo o que teve de pontos positivos da semana passada, pontos negativos em que deu algum tipo de problema, pontos de atenção que ela vai ter que ficar de olho e próximos passos, que são as prioridades dela na semana, sempre categorizados em essencial, muito desejável e opcional. Daí uma coisa que talvez esteja pensando, né? Pô, Milo, você faz muita reunião, né? Provavelmente eu faço menos do que a grande maioria das empresas. Por quê? Basicamente são essas as reuniões que a gente tem.
Eventualmente, se eu tiver uma reunião, é para discutir um projeto muito específico, mas aí não é uma reunião com o time inteiro. Então, por exemplo, hoje mais tarde eu vou fazer uma reunião para discutir um plano de marketing para um cliente. Mas você, eu e o Fred, o meu sócio, que somos os dois que estamos tocando o projeto. As outras pessoas do time, elas não participam dessas reuniões porque não é relevante para elas, né? Então, eu tenho reuniões do projeto, em que eu faço alguma coisa andar, que eu vou em muita profundidade em um único tópico. Mas reunião de alinhamento são essas, e elas, de forma geral, são muito rápidas e muito produtivas. É um modelo que eu, particularmente, gosto muito, e toda vez que a gente implementa isso dentro de algum cliente, eles comentam que o alinhamento do time aumenta muito e principalmente, as reuniões acabam ficando muito mais produtivas. Porque esse tipo de reunião de update é, puta, mais uma, vai ser improdutiva, vai ser demorada e não vai levar a lugar nenhum, né? E nesse caso não. As reuniões, elas são produtivas, elas têm uma pauta clara, são rápidas e geralmente elas servem para consolidar os aprendizados, porque eu estou sempre me comparando com o meu planejamento prévio. Isso daí ajuda demais no alinhamento das prioridades, tá? E aí, eu cheguei a comentar disso, né, mas o quarto erro muito comum que as empresas têm quando está falando de alinhamento de equipes é começar uma reunião periódica sem olhar para a reunião anterior. A época que eu percebi que isso era um fenômeno, né, eu fiquei pensando assim, teve uma experiência que eu tive que toda semana tinha reunião e discutia mais ou menos os mesmos problemas, né, e eu ficava, cara, será que eu estou tendo um déjà vu? Porque eu já vi esse problema, essa decisão sendo tomada e nada foi para frente, né? O que está acontecendo? E eu reparei que o problema era esse, era uma coisa muito simples, que não tinha uma pauta da reunião, era totalmente no improviso, as pessoas chegavam lá e falavam o que dava na telha, mas quando tinha pauta, era uma pauta que era criada do zero. Ela não tinha como primeiro ponto de pauta olhar a ata, digamos assim, da reunião passada, né? E aí você perde consistência, consequentemente perde alinhamento dentro da execução das suas prioridades estratégicas. E por que eu coloquei entre aspas a ata, né? Porque quando fala de ata, as pessoas imaginam uma coisa mega burocrática, um documento completo, tem que ter uma pessoa só para escrever. E na prática é uma coisa muito mais simples, tá? Eventualmente um e-mail com uma lista de tópicos, ó, quais são as prioridades até a próxima reunião, já está mais do que suficiente. Um e-mail pode ser uma coisa muito simples. Uma ata não precisa ser uma ata mega formal e complexa, tá? Então é muito importante tomar cuidado e ver se você não está cometendo alguns desses erros. Então, só para recapitular, quais que são esses erros? O primeiro, usar objetivos muito abertos, né? Lembra que eu falei do ERP? ERP sozinho não quer dizer nada. Emitir primeira nota fiscal via ERP, aí sim é um objetivo que está fazendo sentido. O segundo erro é de definir muita prioridade sem ter uma hierarquia de importância, né? E aí a solução para isso é colocar essencial, muito desejável e opcional. Terceiro erro comum, não colocar nenhum tipo de lembrete. Fez a reunião e espera que magicamente até a próxima reunião as pessoas lembrem de tudo que foi definido. Geralmente não acontece assim. As pessoas, elas saem da reunião, elas entram na rotina do dia a dia e perdem completamente as prioridades. Então você tem que ter lembretes e fazer uma análise parcial do progresso daquelas prioridades. E por último, a parte de fazer uma reunião de alinhamento sem olhar o que foram as decisões da reunião anterior. Porque aí você tem o problema do déjà vu que eu comentei, né? Que toda hora você está discutindo o mesmo tema e as pessoas não evoluem naquilo, você sente que está girando em círculo, né? Então, quando você, por padrão, tem como primeiro ponto de pauta a análise do que foi prometido, você começa a criar uma disciplina no time para que eles evoluam naquelas prioridades, porque senão fica vergonhoso, né? Toda hora está sendo discutido a mesma coisa. Isso é analisado dentro do primeiro ponto de pauta, as pessoas elas começam a levar mais a sério aquelas prioridades. Isso daí vai te ajudar demais na sua gestão do planejamento. Tá? Então, toma muito cuidado com esses 4 erros que infelizmente são comuns, mas eles podem atrapalhar muito o andamento do seu negócio, consequentemente o alinhamento do seu time, que sem alinhamento dificilmente você vai ter resultados consistentes porque o time está apontando cada um em uma direção. Tá? E aí eventualmente você pode perguntar, né, tá, Milor, mas por que esse desalinhamento é um problema? Eu listei
3 grandes problemas que são causados se você não melhorar o alinhamento do seu time, através de algumas das técnicas que eu comentei. Tá? O primeiro e pior, na minha visão, tá, é o sentimento de estar andando em círculos. Então, pô, você que é empreendedor, você quer ver a sua empresa crescendo, você tendo que lidar com novas realidades, você subiu de patamar, né? Toda hora você está indo para um degrau acima. Mas quando você não tem esse alinhamento, toda hora as pessoas estão atirando para um lado que não tem nada a ver onde você quer chegar. Eventualmente erros que são recorrentes, eles ficam aparecendo porque a solução para eles não é bem alinhada. Então é um sentimento muito complicado aí que você, enquanto líder, provavelmente está sentindo se você percebe que o seu time não está tendo o alinhamento desejado. Um segundo grande problema que acontece quando falta o alinhamento é a reunião improdutiva. E talvez esteja pensando, né, mas é normal, todo mundo faz uma reunião que eventualmente estoura o tempo. Talvez, tá? Mas não é porque é comum que é uma coisa tranquila de se aceitar. Porque existem técnicas para melhorar a eficiência das reuniões e qual que é o ponto? Uma reunião, por exemplo, de 5 participantes que atrasa 10 minutos, ela não está atrasando 10 minutos, ela está atrasando 10 vezes 5 participantes. Então ali você perdeu quase 1 hora de reunião por causa de 10 minutos. Se for uma reunião maior, por exemplo, reuniões estratégicas geralmente tem muito mais gente, né? É normal ter reunião com 10 pessoas. Então 5 minutos já dá um atraso de 50 no total, porque é 5 minutos de todo mundo, né? Isso é muito complicado e aquela história de que tempo é dinheiro, ela não é tão literal assim, mas ela é bem próxima da realidade. O tempo das pessoas, ainda mais quando você está falando de pessoas que são seniors dentro do seu time, o tempo das pessoas é muito caro. E não só o tempo, a energia mental, que elas poderiam estar trabalhando em outra coisa muito mais relevante e elas estão participando daquela reunião improdutiva que não leva a lugar nenhum, né? Tem que tomar muito, muito, muito cuidado com os efeitos negativos de uma reunião improdutiva. E o terceiro item que eu vejo que é um problema gravíssimo da falta de alinhamento é que talvez você até não esteja pensando que tem esse problema, mas talvez valha a pena investigar, tá? Que é o gestor, ele acaba ficando sem credibilidade. Por quê? Você tem uma reunião, o líder vai lá e fala, galera, essas são as prioridades. Reunião seguinte, ninguém executou nada, fez coisas completamente aleatórias e tá tudo bem. Porque na outra reunião vai ser a mesma coisa, então você cria uma cultura de indisciplina muito grande. Eu não quero dizer de você ser rígido, ficar pressionando as pessoas, nada disso. É simplesmente o combinado. Pessoal, o que foi combinado tem que ser levado a sério. E aí não é questão de botar a goela abaixo as prioridades. Por exemplo, eu falei da minha reunião mensal, em que eu trago uma proposta de prioridades. Por que eu faço isso? Porque eu sou tirano e quero botar a goela abaixo? Óbvio que não. Mas por quê? Eu quero chegar preparado para ter uma proposta que eu sempre falo que está escrita a lápis. Então, ó, pessoal, essa daqui é a proposta. Vocês têm comentários, dúvidas, sugestões? Se tiver, a gente atualiza aqui. Então, eu não lembro de nenhuma vez em que a minha proposta ficou exatamente igual. Sempre ela passa por algum tipo de ajuste. Mas, em vez de eu chegar num brainstorming de galera, e aí, o que é a prioridade agora? Eu chego com uma proposta prévia, porque eu parei para olhar os números, olhei com calma, revisei qual era o planejamento macro. Então, a reunião ela acaba sendo muito mais produtiva. Tá? E isso passa credibilidade, porque eu falo, galera, ó, isso daqui que é a prioridade e conforme as reuniões de acompanhamento vão acontecendo, o pessoal vê que aquelas prioridades estão andando. Então a reunião ela serve de fato para fazer com que o ponteiro mova, né? Não adianta você ficar fazendo reunião e as coisas não andam, você está ali girando em círculos, né? Porque quando isso acontece, a credibilidade enquanto líder ela vai lá para baixo. Mais uma reunião, aí a pessoa fica olhando para o celular, ela não leva a sério, ela fica incomodada, ela encara qualquer coisa relacionada a planejamento como perda de tempo, porque o planejamento não está levando a lugar nenhum, porque ele não está sendo executado. Então tem que tomar muito cuidado para evitar que esses problemas aconteçam dentro da sua equipe. Tá? Daí agora a gente pode falar de alguns pulos do gato, né? Então eu cheguei a pincelar um pouco das técnicas, mas vale a gente entrar mais a fundo em soluções para esses problemas que eu trouxe. E o primeiro pulo do gato que eu gosto de pensar é o seguinte: você primeiro começar as coisas fazendo um alinhamento top-down de objetivos.
Milor, você não é a favor de autonomia? Você acabou de falar que tinha que dar liberdade para o time? Sim. No como executar. Então a gente separa entre estratégia, tática e operação. O que eu quero dizer com isso? O que é a estratégia? Tá? Muita gente usa estratégia para falar de coisas que na verdade são táticas ou até operacionais, né? Do tipo, eu desenvolvi uma estratégia para poder vender mais esse mês. Provavelmente não. Provavelmente você desenvolveu uma tática para vender mais esse mês. Por quê? O que é a estratégia? A estratégia, ela, por definição, ela envolve você abrir mão de alguma coisa, tá? Por exemplo, vamos pensar em termos de marca. Você, digamos que você tem uma marca de carro, tá? Você quer ter uma marca mais próximo da Ferrari, que é uma marca ultra premium, mas que pouquíssimas pessoas têm, e é cara, consequentemente, tem margem, é uma marca muito desejada, ou você quer ser uma marca popular, barata e quer ganhar no volume. Ou, eventualmente, você quer ficar no meio. Mas aí, quando você fica no meio, você está abrindo mão dos benefícios de estar em algum dos extremos, né? E, eventualmente, pode acontecer. Mas não tem resposta certa e errada, tem escolhas. E essas escolhas, elas têm que vir da alta liderança da empresa. Uma outra coisa que ela é estratégia e não tática. Eu quero que a empresa cresça muito rápido, o mais rápido possível, ou eu quero que a empresa dê muito lucro para os sócios. Eu quero os dois. Beleza, então você pode escolher ficar no meio. Porque, matematicamente falando, quando você tem um crescimento muito grande, você precisa alimentar esse crescimento. E se está sobrando dinheiro para os sócios, é porque você não está reinvestindo o suficiente. Então, eventualmente, você está escolhendo ficar no meio. E é válido, tá? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar equilibrado, crescimento com lucratividade. Mas você tem que escolher. Se você falar que, eu quero crescer a qualquer custo, então você vai ter que sacrificar a lucratividade. Se não, eu quero botar muito dinheiro no bolso. Beleza, então você vai deixar de crescer na velocidade que você poderia. Ou você quer equilibrar, tá tudo bem, mas isso é uma escolha. Quando a gente está falando no nível tático, aí a figura já é um pouco mais diferente. Você não precisa obrigatoriamente abrir mão de alguma coisa. É legal você sequenciar para poder priorizar, mas você pode fazer duas táticas, tá? Uma não vai contra a outra. Então, por exemplo, eu quero fazer vendas via conteúdo, eu faço conteúdo, o pessoal cai no meu site e me procura e eu vendo, ou eu quero fazer uma prospecção ativa, por exemplo, no LinkedIn. Eu quero entrar em contato, marcar uma reunião e na reunião eu apresento o meu produto. Você pode fazer os dois, tá? Nada impede de você ter essas duas táticas. Então, na maioria das vezes que as pessoas falam desenvolver estratégias, principalmente no plural, provavelmente ela está falando de tática, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. E esse desdobramento do estratégico, ele tende a ser top-down, que é definido pelos acionistas e fundadores da empresa. Então o pessoal do time não pode opinar? Óbvio que pode, mas a proposta inicial da estratégia, ela precisa vir da alta liderança. No lado tático, aí já está muito mais equilibrado. Você vai ter mais ou menos ali, pessoal, eu acho que vale a gente ir nessa linha, vai ter essas metas aqui para o trimestre, mas o como fazer já vem muito mais do time. Então você tem ali um equilíbrio, né? Uma mistura do alinhamento top-down com a autonomia do pessoal. E agora a gente chega no lado operacional. O que é uma atividade operacional? É tudo aquilo que a equipe, no final das contas, vai executar e geralmente está atrelado a algum tipo de processo. Por exemplo, emitir a nota fiscal é uma coisa operacional. Agora, implantar um projeto de novo ERP em que eu farei uma emissão mais rápida da nota fiscal é tática. Na estratégia, você tem, por exemplo, ser uma empresa extremamente eficiente, que é um caminho que você pode seguir. Ou, o que seria o contrário, que você vai ter que abrir mão? Ser uma empresa que ela é, digamos assim, não é artística a palavra certa, né? Mas é de certa forma artesanal, em que cada processo você para olhar a qualidade, customiza. Então, não dá para você ter, pelo menos hoje, né, um alto grau de eficiência com alto grau de customização. Sim, eventualmente você pode até estar aqui no meio, mas provavelmente se você tivesse menos customização, você seria mais eficiente, e se tivesse menos eficiência, você ia ter espaço para poder customizar mais, né? Então ele fica aqui nessa briga, você vai ter que escolher um ponto dentro desse espectro, tá? Então essa que é um exemplo de divisão de estratégico, tático e operacional.
Segundo ponto, relacionado também ao que a gente já comentou, é a questão de tangibilizar um critério de sucesso a um objetivo, né? Então, avançar no RP não quer dizer muita coisa. E de preferência, atrelar com um número. Que nem eu coloquei, emitir uma nota fiscal. Pô, Milor, mas eu preciso emitir 10, por que eu vou colocar emitir uma? Porque, na verdade, a gente está falando do progresso da implantação do sistema. Então, eu progredi, mas não emiti nenhuma nota, ele ainda está sujeito a falhas, pode ser que dê algum problema. Agora, eu consegui emitir uma com sucesso, quer dizer que o sistema está funcionando. Então, nessa perspectiva, né, nesse pedaço do elefante que a gente tinha comentado, que é o problema complexo, que cada um vai ter uma visão diferente, nesse pedaço é relevante você emitir uma nota. Ou, eventualmente, você pode ter, eu vou melhorar o meu processo de relacionamento com o cliente e eu quero ver um aumento de 15% na taxa média de satisfação. É um critério de sucesso. Beleza, é um ótimo caminho para você seguir. Então esse é um pulo do gato bem importante para te ajudar no alinhamento, porque você deixa claro qual que é o gabarito, digamos assim. Como que a pessoa vai saber se ela fracassou ou se ela teve sucesso? Atingindo esse critério, e quanto mais objetivo, mais ligado a número, tende a ter uma chance muito maior de sucesso dentro desse seu planejamento e, consequentemente, no alinhamento do time. Tá? Eu tinha comentado já da questão dos objetivos, de essencial, muito desejável e opcional. E, pô, Milo, você está repetindo muito isso? Sim, porque parece uma coisa simples, mas faz uma diferença muito, muito, muito grande, tá? Então, começa pequenininho, olha os seus objetivos para amanhã, por exemplo, e planeja. Aí bota, sei lá, você tem ele na agenda, por exemplo, bota entre parênteses, do que é essencial. MD, muito desejável, O de opcional. Que aí se der algum tipo de pepino, você precisar reprogramar, você vai ter uma noção ali do que é tranquilo de reprogramar e o que não é. Tá? E além disso, você vai terminar o dia. Tem vezes, né, que você termina, pô, eu não fiz tudo que eu precisava fazer. Não, mas peraí, eu fiz tudo que era essencial que eu precisava fazer. Você fica com o sentimento de dever cumprido. Então é uma coisa que ajuda muito, não só para você, mas também passar isso para o seu time. Você cria essa cultura de priorização que vai ajudar demais a garantir que as pessoas estão trabalhando nas coisas corretas. Tá? Outra coisa que eu tinha comentado é que, de preferência, faz com que nas reuniões as pessoas já cheguem minimamente preparadas, tá? Então, nas reuniões que você, enquanto líder, é o responsável, é obrigação sua chegar preparado. Ah, mas é o reporte do pessoal para mim. Então, mas mesmo assim, você tem que chegar preparado. Por quê? Se é um reporte individual, aí beleza, tá tudo bem. Mas se é um reporte, por exemplo, de todas as áreas que você está compilando, você tem que ter uma noção do que está acontecendo em cada uma delas para poder ter essa visão mais macro e definir as prioridades, né? A reunião ela acaba ficando muito mais produtiva quanto você, enquanto líder, como dono da reunião, chega previamente preparado. Você não depende do improviso, você já tem ali uma lista de itens que tem que ser debatidos. Isso daí também vai ajudar no alinhamento. Inclusive porque, dependendo da antecedência que você conseguir se preparar, você manda antes o material e o pessoal pode bater o olho e já trazer comentários e dúvidas. A reunião acaba sendo muito mais rápida e, lembra do que eu falei, 1 minuto de tempo ganho numa reunião de 10 pessoas não é 1 minuto, são 10. Você tem que multiplicar o tempo daquela reunião pelo total de participantes dela. Isso daí vai ter um impacto muito grande dentro da eficiência da empresa como um todo. Tá? Um pulo do gato que eu gosto de dar, e que na verdade é até mais avançado que um pulo do gato, tá? É um pulo do tigre, talvez, é o que eu chamo no conceito de orçamento de tempo. O que é o orçamento de tempo? Vamos primeiro voltar para o conceito original do orçamento. Pensa no orçamento financeiro. Digamos que você quer comprar um carro, tá? Você não chega lá e compra um carro. Você não abre um aplicativo e fala, eu quero um carro, entrega aqui amanhã. Não funciona assim, né? Uma compra de um carro ou de algum item maior, de uma casa, por exemplo, geralmente o que você faz? Você analisa diversas opções que vão ter prós e contras, é uma decisão que ela é muito importante, né? Aí você dimensiona o custo daquilo. Então, sei lá, o carro é 50 mil reais e você hoje tem 30 para poder dar de entrada e os outros 20 você vai ter que parcelar. Beleza, você vai ter que ver em quantas parcelas, com juros, você vai ter que fazer toda uma conta ali, todo um dimensionamento para ver se você consegue de fato ter aquele carro, né? E qual que é a grande sacada aqui dentro? Para tempo,
as pessoas não fazem esse exercício. Não fazem nem perto disso, porque eu entendo que estimar tempo é mais difícil do que estimar dinheiro, porque tem muitas incertezas aí que impactam, mas você pode ter uma estimativa grosseira de, ó, esse projeto aqui que a gente está falando que vai fazer, ele vai levar um dia, vai levar uma semana, um mês, 6 meses, um ano. Então a gente já tem que fazer algum tipo de análise, né? Isso eu estou falando num nível mais tático, no nível mais macro de um projeto que você vai ter que implementar, por exemplo, a implantação de um sistema. Mas você pode fazer isso também no nível operacional. Então o que eu particularmente faço, né? No formulário que eu preencho pré-reunião, para já chegar e apresentar para o time o que eu vou entregar naquela semana, nos itens essenciais, eu garanto que eu estou entrando na semana já com a agenda travada. Então se chegar para mim e falar, Milô, você pode falar na próxima segunda às 4? Não posso, porque eu tenho uma atividade essencial que vai ser na segunda às 4, de 4 às 5. Não dá. Então você já chega com esse pré-dimensionamento. As muito desejáveis e opcionais, eventualmente também, eu vou travando, mas aí eu já tenho uma janela um pouco mais flexível, né? Agora o que é essencial, eu garanto que está ali e raramente eu movo ele, tá? Porque eu preciso garantir que aquilo vai sair. É muito importante que eu tenha esse orçamento de tempo já alocado e respeitado, obviamente, né? Não adianta também você, por exemplo, fazer um orçamento de mensal do quanto que você pode gastar ali dentro da empresa ou até na pessoa física e estourar o orçamento, né? O mesmo vale para o tempo. Você se programou para fazer aquilo em 2 horas, idealmente você vai terminar dentro daquelas 2 horas. Se precisar estourar, tudo bem, mas você vai ter que abrir de novo a sua agenda, vai ter que travar um novo horário para dar continuidade naquilo, porque você estourou o seu orçamento de tempo. Tá? E aí, uma coisa legal também de comentar, que é o último pulo do gato que eu quero dar nessa frente, é de, sempre que possível, dê autonomia para as pessoas do seu time, tá? Porque existe um pensamento comum, né, de se você quer bem feito, faça você mesmo, e na realidade, o que esse pensamento ele quer dizer nas entrelinhas? Eu sou um gargalo para o crescimento da minha empresa. Por quê? Você tem 24 horas no dia. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, Bill Gates tem, Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo tem, não tem como fugir disso. Então, no momento em que você fica travando e acumulando atividades que dependem de você, você trava, porque você está travado já nessas 24 horas, né? E qual que é a solução para isso? Falar, você não pode comprar tempo? Mais ou menos. Porque quando você contrata alguém e a pessoa faz uma atividade que seria sua, ou pelo menos ela já mastiga mais a informação e traz para você decidir, isso te ajuda a ganhar, a expandir a sua zona de influência, né? E para a empresa crescer, um grande ponto é a sua capacidade de dar autonomia para o time, porque senão você vai virando um gargalo e as decisões vão ficando mais complexas, elas vão acumulando em você, você não dá vazão, você trava o time que está embaixo e aí você gera um efeito muito ruim para o crescimento da sua empresa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, alinhamento top-down de objetivos, de estratégia, muito importante. Na tática, você já começa a misturar. No operacional, se você, enquanto empreendedor, está mexendo no operacional, é porque você ou ainda está com um processo muito imaturo, e está tudo bem quando você está desenvolvendo um processo, tem alguém mais sênior acompanhando, né? Ou você está criando uma cultura muito ruim dentro do seu time. Eventualmente você pode falar, mas eu não confio nas pessoas do meu time. Pô, mas por que você contratou então? Você talvez devesse contratar alguém melhor, né? Ou simplesmente treinar mais as pessoas. Porque só quando as pessoas do seu time conseguem executar as atividades operacionais e táticas com maestria, é quando você consegue focar no estratégico, que esse sim é o papel do empreendedor. Ele está abrindo novas frentes, enquanto o time está garantindo que o feijão com arroz ali do dia a dia está saindo bem, tá? Aí algumas dúvidas comuns que surgem, né? Por exemplo, mas e quem que deve ser incluído em cada tipo de reunião? Depende, tá, pessoal? Isso daí é complicado falar de forma genérica, porque cada empresa vai ter uma cultura, vai ter um nível de senioridade das lideranças, isso daí não vai ter uma resposta certa. Mas a grande reflexão que é importante você fazer é: todo mundo que está nessa reunião tem algo para agregar? Não, tem gente que está aqui para ser informada. Pô, então informa depois, manda um e-mail, manda uma ata, manda conclusão. O ideal é que você tenha pessoas que você trouxe uma proposta, eventualmente discute para elas, ou que elas tenham que apresentar alguma coisa. Se a pessoa está lá só de ouvinte,
provavelmente você não precisaria ter aquela pessoa lá. Eventualmente você pode gravar as reuniões, agora fazendo via call, né? Você grava, coloca no YouTube, até tem como acelerar, né? Eu particularmente faço isso. Várias vezes eu gravo as coisas com o time e mando para eles, eles assistem depois, não precisa ver ao vivo, né? Isso daí é uma boa prática. Outra dúvida é a questão da frequência ideal das reuniões. Então, eu tinha sugerido na reunião anual de revisão do modelo de negócios como um todo, trimestral para um planejamento tático, que é o SWOT, que eu tenho de forças, fortalezas, oportunidades e ameaças. Eu tenho uma reunião mensal para discutir as prioridades da empresa como um todo. Então a prioridade individual, ela só entra como parte da prioridade da empresa. Uma prioridade individual que não tem impacto muito direto, ela não é falada nessa reunião. E semanalmente, aí sim eu já discuto no nível mais tático e operacional. Então, é uma frequência escrita em pedra, tem que ser assim? Não, mas é o que eu particularmente recomendo e acho que pode agregar muito valor para a sua rotina de gestão. Outra coisa, qual que é a duração ideal de cada reunião? Nas reuniões que envolvem um lado mais estratégico, de modelo de negócio, e até o SWOT, que ele é tático, mas está ali com um pezinho no estratégico, né? Principalmente oportunidades e ameaças, eu geralmente reservo 2 horas. Pô, Milor, mas não é pouco para revisar o modelo de negócio teu? Não é, tá? Eu tenho cliente com empresas bem grandes e que a gente consegue fazer dinâmicas muito rápidas e já sai com decisões muito importantes nesse período de tempo. Na reunião semanal, na reunião mensal, a parte básica, geralmente 1 hora é mais do que suficiente. Agora, eventualmente, eu faço outros itens de pauta que eu aproveito que está todo mundo reunido e a gente coloca lá, por último, como opcional. Aí, eventualmente, a reunião ela é programada para estender um pouco, 1 hora e meia, 2 horas, mas geralmente quando a gente quer construir alguma coisa em conjunto. A parte básica de alinhamento, 1 hora é mais do que suficiente. Na reunião semanal, geralmente meia hora é suficiente, talvez ali 45 minutos, no máximo 1 hora, mais do que 1 hora por semana, provavelmente a reunião está muito longa. E uma coisa que eu não comentei, que a gente faz, não esquece, para mim já é bem opcional, tá? Ela não é nem de perto essencial, não é obrigatória, são as reuniões diárias. Então eu e meu time, a gente tem uma reunião de 15 minutos no começo de todo dia para falar, cada pessoa fala o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje. E eventualmente a gente reprograma alguma coisa, mas dá um alinhamento, mas reforço, isso daí é opcional, não é obrigatório, tá? Essas reuniões são bem rapidinhas e também ajudam a manter o alinhamento. E outra coisa que o pessoal me pergunta demais, qual a melhor ferramenta para gerenciar essas prioridades, né? Esse alinhamento como um todo? Eu particularmente uso o Asana, tem um material muito legal que eu até já produzi, e se você jogar no YouTube como eu faço para gerenciar vários projetos ao mesmo tempo, você vai ver, em que eu mostro como que eu estruturo os meus projetos dentro do Asana. Ah, mas o Asana é a única ferramenta? Não. Eu tenho cliente que usa planilha, e as planilhas estão bem organizadas e funciona bem. Tem cliente que usa ferramenta de OKR, que é a metodologia chamada, que tem a ver, né, com objetivos e Key Results, que são os resultados-chave. E também funciona. Eu sempre gosto de falar que a ferramenta ela é secundária, mas as pessoas dão um peso muito grande. Para mim é que nem comprar a chuteira do Cristiano Ronaldo e achar que você vai sair jogando bola bem. Não funciona assim. É lógico que você botar o Cristiano Ronaldo para jogar contra o Barcelona de chinelo, ele não vai ter uma boa performance. Aí botar uma chuteira boa vai fazer toda a diferença. Mas quando você está aprendendo, está ganhando maturidade ainda no seu processo, vai com qualquer ferramenta. É muito mais importante você entender qual que é o processo, o que você tem que fazer, do que dominar uma ferramenta mais específica, tá? Bom, pessoal, então é isso. Estou encerrando aqui a nossa live. Tendo alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, manda para perguntas@gpsdegestão.com.br, que aí na próxima live eu vou fazer questão de dar uma olhada aqui. Pelo menos eu te respondo por e-mail e a gente já vai falando, tá? Grande abraço e até lá.